Olá meus irmãos, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Salve a Banda. Hoje a gente vai abordar o princípio de tudo dentro da Umbanda, o marco zero dentro da Umbanda, que foi a questão de Zélio Fernandino de Moraes, em 15 de novembro de 1908, que é considerada a fundação da Umbanda, né? O início da Umbanda. Porém, a gente tem que observar o contexto histórico, tudo que aconteceu naquela época. A história de Zélio é verdadeira? Sim, é verdadeira. Mas a Umbanda começou ali? No meu entender, não. Por quê? Antes de Zélio, já existiam manifestações de espíritos de caboclo, de preto velho e outros nos confins do Brasil, geralmente em regiões de subúrbio, periferia, já existia manifestações de espíritos que vinham aconselhar, vinham fazer a sua magia, vinham resolver situações. O que aconteceu com Zélio, que também era médium, um rapaz de 17 anos com problemas de saúde, que frequentava um centro espírita kardecista, e aconteceu dele incorporar um caboclo, uma entidade indígena, e que não foi bem aceito ali naquele centro. E com isso, ele falou que ele voltaria em uma data e horário determinado, e isso gerou um vulto muito grande para a Umbanda, como um marco de que era um espírito de um indígena trazendo um novo conhecimento, que na verdade esse espírito ele veio agregar tudo aquilo que já existia em pontos isolados, em locais diversos, ele trouxe para a sociedade. Porque até então, esses casos isolados de incorporação se davam principalmente entre pessoas negras e cafusas, né, mestiças, e que não tinham vulto para a sociedade branca. E foi justamente a espiritualidade, que é extremamente sábia, fez uma entidade de um caboclo vir em um rapaz de classe média, um rapaz branco, e isso gerou uma atração, aquele fenômeno que estava ocorrendo para aquela nova entidade que as pessoas desconheciam, ou pelo menos a maior parte desconhecia, e isso fez com que a Umbanda tivesse destaque. Então, com isso, uma multidão compareceu ao local onde o caboclo disse que iria voltar na data e hora determinada, depois veio um preto velho, e com isso aí se formou a Umbanda. É óbvio que não foi só isso. A partir do momento que aconteceu esse fenômeno, muita coisa foi gerada. O desenvolvimento, a instrução, todo o conhecimento a ser passado de como que seria o culto chamado Umbanda. E com isso, a gente teve, a princípio, uma agregação de conceitos de como se trabalhavam nessas áreas isoladas, se reuniu esse conhecimento, se formou um padrão, trazendo um pouco do catolicismo, um pouco do espiritismo kardecista, um pouco da magia europeia, um pouco do conhecimento indígena, um pouco do conhecimento do negro, e fez esse amálgama chamado Umbanda. Algumas pessoas falam que a Umbanda não tem identidade, mas tem. E existem alguns conceitos que norteiam a Umbanda. E um dos conceitos que é considerado um tripé para a Umbanda é o conceito do novo, do maduro e do velho. A criança, o caboclo e o preto velho, que foram as principais entidades que formam pilar dentro da Umbanda. A criança, ela representa tudo que vai nascer, tudo aquilo que vai gerar conhecimento, o aprendizado, a curiosidade, a vivacidade, a alegria. O caboclo, ele já representa o vigor, representa a plenitude, a ação. E o preto velho já representa a sabedoria, a bagagem que a pessoa traz. E não é uma bagagem acadêmica, não é um estudo que vai trazer essa sabedoria, é a vida. Esse era o princípio básico dentro da Umbanda, do novo, do maduro e do velho, e também a questão de outros espíritos que também conseguiram um espaço dentro da Umbanda. Até porque, então, essas entidades, elas não tinham um local para trabalhar dentro do candomblé, porque no candomblé o conceito de um espírito desencarnado é considerado como um egum, e o egum é uma energia oposta à energia do orixá, tanto é que há uma série de firmezas, que são feitas dentro do candomblé para que o egum não se aproxime do orixá,
orixá, até porque uma energia é considerada como energia de morte, o orixá é considerado uma energia de vida, segundo o conceito de candomblé. Dentro do espiritismo kardecista, também não era aceito, porque era considerado um espírito inferior, que queria a bebida, que queria o fumo. Eles não entendiam que esses elementos eram necessários para o trabalho daquele espírito, e não era por uma questão meramente de vício. O que a espiritualidade fez? Fez surgir a Umbanda, fez a Umbanda criar raiz, criar vulto, ser uma semente que foi espalhada, a princípio agregada a esses conhecimentos, porém, conforme as casas foram sendo formadas, muita coisa foi modificada do que o Zélio criou a princípio, do que foi passado para o Zélio como sendo um norte para a Umbanda. E muitas vertentes foram formadas, muitos conceitos diferenciados foram formados, mas tendo uma base do que seria um cerne da Umbanda, e algumas coisas foram modificadas, mas sendo Umbanda também. Outros espíritos eles foram agregados também a esse tripé, né, essa base de Umbanda, ou outras linhas que são chamadas de linhas auxiliares. Entre elas temos os boiadeiros, temos os baianos, temos Exu e Pombagira, que chegou também dentro da Umbanda, temos os ciganos. A Umbanda ela agrega espíritos que, pela sociedade, são espíritos que têm pouco valor. O indígena, que foi praticamente dizimado, teve suas terras tomadas, sua cultura derramada em sangue. O negro, que foi escravizado, que também foi retirado da sua pátria e que também não foi valorizado, até hoje sofre as mazelas decorrentes à escravidão. O cigano, que era considerado um povo traiçoeiro, um povo ladrão, que na verdade não condiz. Esses conceitos errôneos, essa visão deturpada pela boa parte da sociedade, ela fez trazer dentro da Umbanda esses espíritos, mostrar que não era nada daquilo, mostrar que o preto velho, apesar de ele não ter uma formação acadêmica, ele tinha muito conhecimento de vida, de erva, da sabedoria, da lida do dia a dia. O indígena conhecia a erva, conhecia caminhos na mata, sabia curar, sabia se sintonizar com a natureza. A criança, que muitas das vezes ela não tem voz, os pais determinam o que tem que ser. É lógico que existe um direcionamento que deve ser dado à criança, sim, mas a criança também pode escolher, pode falar, e ela teve voz dentro da Umbanda, mostrando um lado de leveza, de trazer a criança que existe dentro de nós, fazer essa criança renascer, trazer alegria, trazer vivacidade para o nosso dia a dia. Cada entidade que compõe a Umbanda, ela agrega um conceito para a nossa vida. E a Umbanda, ela deu espaço para que esses espíritos viessem trabalhar e trabalham até hoje de forma plena. E assim temos a Umbanda que conhecemos nos dias de hoje, com as suas variantes, porém sendo Umbanda. Assim como a Igreja Evangélica, que a gente tem diversas denominações, a gente tem a Assembleia, a gente tem a Igreja Batista, a gente tem a Congregacional, a Presbiteriana, a Adventista. Uma não permite trabalhar ao sábado, a outra não permite usar roupa curta, a outra não permite usar maquiagem, a outra já permite, a outra não pode cortar cabelo, a outra tem que usar o véu. Cada uma tem uma ótica, cada uma tem um ponto de vista acerca da palavra, né, do Evangelho, assim como existe a Umbanda, né? Cada um tem um ponto de vista de como que a Umbanda deve ser, mas existe uma base que norteia, tem alguns pilares dentro da Umbanda. E a Umbanda é uma religião muito linda, é uma religião simples, não precisa ter luxo para ter força, para ser bonito. A beleza da Umbanda ela está na simplicidade. E essa simplicidade é a beleza. Então a gente não precisa enfeitar a Umbanda, a gente não precisa copiar conceitos de outras religiões para trazer para nós, porque a Umbanda ela já é uma amálgama. Ela já tem um pouco do catolicismo, do espiritismo kardecista, da magia europeia, do africanismo, da parte indígena. Ela tem um pouquinho de cada. E essa mistura que faz ser a Umbanda. É lógico que algumas casas elas tendem mais para o catolicismo, outras mais para o espiritismo, a outra mais para um lado africanista, mas tudo isso é Umbanda. É igual ao ser humano. O ser humano ele não é igual, o ser humano ele é diverso.
A Umbanda é diversa também. No ser humano a gente tem o negro, tem o branco, tem o ruivo, tem o indígena, tem o oriental, tem o alto, magro, gordo, baixo, diversas características. Assim a Umbanda. Assim como todos são seres humanos, assim a Umbanda ela é. Ela é diversa, mas ela é uma só. Sejam muito bem-vindos ao canal. Agradeço aos que ficaram até o final aqui. Peço mais uma vez que compartilhem com os amigos, deem o seu like, sigam o canal para que vocês possam estar antenados aos novos conteúdos que serão lançados. Fiquem com Deus, aguardem os próximos vídeos. Um grande abraço.